Leon, após deixar Raccoon City, se tornou fotógrafo. Piadinha com Resident Evil. Enfim, a gente acompanha esse fotógrafo chamado Leon, e o trabalho dele consiste em capturar momentos de desconforto, expondo a parte suja da cidade, a parte que todos querem ignorar. A namorada do Leon, chamada Maya, através de um amigo do casal chamado Jurgis, consegue uma oportunidade para Leon expor seu trabalho a uma figurona do mundo da arte. Só que a tal figurona acha que falta algo no trabalho de Leon. Ela acha que ele precisa capturar momentos de violência, algo mais chocante, e ele começa a ir em busca desses momentos. Leon sai de madrugada com o intuito de capturar alguma cena mais chocante que esteja acontecendo pela cidade, e ele consegue fazer isso quando vê um bando de delinquentes importunando uma moça. Leon tira foto dos caras e é claro que ele também ajuda a moça. O que o protagonista faz para afugentar os delinquentes é apontar para a câmera que estava filmando eles. Isso faz com que os sujeitos mal encarados deem o fora dali. A mulher beija Leon como agradecimento e em seguida entra no trem da estação. Só que esta mulher estava com azar nesta noite, porque no trem ela é atacada pelo assassino. Na manhã seguinte, Leon lê o jornal e vê a notícia de que uma mulher tinha sumido na noite anterior. Leon percebe que era a mesma mulher que ele ajudou. Ele vai à delegacia dizer o que tinha visto, mas a detetive Lynn não dá muita importância à denúncia do Leon. Na verdade, ela meio que suspeita do protagonista. Isso porque a detetive não entende por que razão o rapaz estava naquele lugar tirando fotos. A mulher que tinha desaparecido era uma modelo e a detetive meio que insinua que Leon estivesse a stalkeando ou algo do tipo. Em seguida vemos mais uma cena de morte aleatória. Essa é meio zoada porque tem um CGI péssimo. De todo modo, o que acontece é que tem um grupo de amigos no vagão do trem sozinhos, e entre eles está o Ted Raimi, que é o irmão do Sam Raimi. É sempre bom ver o Ted Raimi fazendo um papel aleatório. O que acontece é que o assassino dá uma marretada na cabeça do Ted e daí os olhos dele saem da cabeça. Só que tudo é feito em CGI e fica bem escroto. Os outros dois amigos também são mortos pelo vilão, e é isso aí. Leon levou as fotos que tirou dos arruaceiros para Susan, que era aquela figurona da arte, e ela ficou impressionada com as imagens, mas ela pede mais 2 fotos nesse estilo para fazer uma exposição do trabalho de Leon. Movido por esse objetivo, Leon volta às ruas, e de repente ele se depara com um assassino do trem, mas é claro que ele não sabia que o cara era um assassino. Ainda assim, algo naquele sujeito chama a atenção de Leon. O assassino aqui parece uma mistura do T-1000 com o Arlie Ermey, é uma parada meio bizarra. Bom, o protagonista tira fotos daquela figura peculiar e em seguida segue o estranho. Uma coisa que veremos ao longo do filme é que Leon é o pior espião do mundo. Quando ele tenta passar despercebido, é sempre da pior forma possível. Tipo agora, quando ele segue o assassino a uma distância de 5 metros. O vilão nota que está sendo seguido, é óbvio, até porque para não perceber teria que ser cego e surdo. O homem fica parado e em vez de, sei lá, o Leon ir para um outro lado, não. Ele vai na direção do vilão, passa por ele e é aí que o assassino aborda nosso herói. O vilão nunca fala nada, mas o Leon fala a pior coisa possível neste momento. Ele diz: "Porra, foi mal, tava só querendo tirar uma foto sua." O sujeito mal encarado apenas solta o Leon e vai para o hotel onde morava. Quando volta para casa e olha para as fotos que tinha tirado, o protagonista percebe uma coisa. Na noite que a modelo sumiu, Leon fotografou ela entrando no trem, e na porta do trem aparecia a mão de um homem. Na mão havia um anel que era o mesmo anel que Leon viu na mão do estranho naquela noite. E aí ele pensa: A partir daí não tem jeito, o protagonista fica obcecado com o estranho e começa a segui-lo. Leon descobre que aquele homem trabalhava em um açougue. Eu acho muito curioso que o cara usa um terno o tempo todo. Tipo, ele vai para o trabalho num açougue de terno. Qual o sentido disso? Imagina os caras que trabalham com ele. Porra, lá vem o Sérgio de novo com aquele terno dele. Que otário, brother. Depois Leon segue o estranho até a estação de trem. O homem fica lá por horas até que esvazia a estação. Quando o lugar está bem vazio, tendo apenas algumas pessoas, o homem entra no trem. Leon iria atrás do sujeito, mas ele acaba sendo abordado por um guarda e dessa forma ele perde o trem. O modus operandi do assassino é sempre o mesmo. Ele age quando há poucas pessoas no trem, e dessa vez não é diferente. Ele ataca um homem e os dois entram numa luta. Só que o assassino estava com alguma doença, ele começa a tossir do nada. E ele começa a levar umas porradas da vítima. Só que no meio disso chega o maquinista do trem que dá um tiro na vítima, salvando assim o pescoço do assassino. Ou seja, o vilão não agia sozinho. Esse maquinista estava do lado dele.
De volta ao Leon, ele vai ficando mais obcecado em tentar entender quem é aquele açougueiro. Leon vai à biblioteca e lá encontra notícias relacionadas a desaparecimentos de pessoas. O suspeito era um açougueiro, mas o homem nunca foi preso de fato. O louco é que esse filme foi lançado em 2007, mas acho que o diretor ainda estava nos anos 80, porque a cena do personagem pesquisando é tipo ele revirando periódicos de jornais que estavam na biblioteca pública. Geralmente a gente vê os personagens pesquisando no Google as paradas, então acaba sendo interessante esse aspecto do filme. Leon continua seguindo o açougueiro e tirando fotos dele. E como o protagonista entendia tanto de espionagem quanto eu entendo de astrofísica, o que acontece é que o assassino percebe que está sendo observado. Cara, o Leon é um Tom Clancy retardado, não tem jeito. Aí tem toda uma cena dele fugindo do vilão e tudo mais. E cada vez mais vemos o personagem principal ficar mais e mais obcecado em desvendar esse mistério. Isso começa a atrapalhar o relacionamento dele com a sua noiva, a Maya. Leon novamente vai à estação de trem, e dessa vez ele consegue fotografar o assassino em ação. Só que o vilão percebe que está sendo observado de novo e vai atrás do Leon. O assassino captura o Leon e o deixa inconsciente. Quando o nosso herói acorda, ele é atacado por uma criatura monstruosa, mas não sabemos que tipo de criatura é essa. Seja o que for, o monstro fez um símbolo no peito do Leon. De todo jeito ele conseguiu sair de onde estava, que curiosamente era o açougue, e então Leon voltou para casa. Mai estava preocupadíssima com seu noivo, pois ele sumiu do nada, e quando ele volta para casa, ela sugere algo muito inteligente. Vamos à polícia dizer tudo o que você descobriu. Mas Leon não quer fazer a coisa mais lógica possível, porque ele pensa que se for a polícia, acabará sendo suspeito, até porque ele perdeu as provas de que o açougueiro era um assassino, pois o vilão tinha pego a câmera dele. A partir daí, o protagonista muda, ele fica mais calado e Maya assume o protagonismo, e o jeito que ela faz isso é agindo de um modo meio idiota. Porque assim, entre as fotos do Leon tinha uma que mostrava onde o açougueiro morava, e como Maya sabia que o assassino estava com a câmera do seu noivo, ela decide ir junto do amigo do casal, o Jurgis, no lugar para recuperar a câmera. Os dois vão ao hotel e entram no apartamento do vilão quando ele tinha acabado de sair. Só que como aparentemente o assassino é onisciente, ele volta para o apartamento logo depois, quando os dois, Maya e Jurgis, estavam lá. O açougueiro mata o Jurgis, mas Maya consegue fugir. Enquanto isso, Leon estava no evento de exposição de suas fotos, e de repente ele diz que tem que sair dali, pois precisa pegar um trem. Maya também iria pegar o trem, só que ela pegou uma arma antes e o plano dela era matar o assassino. Dentro do trem, ela vê um monte de corpos que são pendurados em ganchos, como se fossem gados. Imagina a logística do cara ter que pendurar vários corpos num trem sozinho toda noite, sem ninguém descobrir nada, é claro. E depois também tem o puta trabalho de limpeza para que não fiquem vestígios. Eu não consigo imaginar um assassino passando um pano no trem, jogando um veja, um bom ar e etc. O argumento do filme é muito absurdo, sério. Eu dava boas risadas ao ver como era desenvolvida a premissa do açougueiro assassino que mata em um trem. De todo modo, Leon vê sua esposa no trem. Ele tinha colocado uma roupa de açougueiro e saiu com esse outfit pela cidade, é importante ressaltar isso. E daí, cara, o Leon entra no trem e começa uma luta entre ele e o assassino. O filme em vários momentos tem sequências de ação bem longas, parece que o diretor não sabia se queria fazer um filme de terror ou um filme de ação. Leon acaba vencendo o açougueiro na porrada e logo após isso aparece o maquinista. E ele diz para os dois se afastarem da carne. Eis que aparece um monte de criaturas bizarras que se alimentam dos corpos pendurados no trem. Descobrimos que todo esse lance dos assassinatos é parte de uma coisa muito maior. As pessoas eram mortas naquele trem para serem oferecidas a essas criaturas que comiam carne humana. Tudo era parte de um pacto que os humanos tinham com esses monstros, e havia todo um culto ou uma organização que existia para esconder da humanidade o segredo da existência das criaturas. Era uma forma de manter o mundo das criaturas e o mundo dos humanos separados. Mas não era só isso. Naquele lugar, Leon enfrenta mais uma vez o açougueiro e dessa vez o protagonista dá um fim no vilão de uma vez por todas. E então o maquinista explica que agora Leon seria o novo açougueiro, o incumbido de matar pessoas no trem para depois oferecer carne humana às criaturas. Porque esse que é o lance, o açougueiro era alguém que estava matando pessoas porque ele era obrigado a fazer isso. Ele poderia gostar ou não de sua tarefa, mas mesmo que ele não quisesse executá-la, isso não importava, porque a organização iria coagi-lo a matar pessoas de qualquer jeito.
Maya também é morta e no fim Leon se torna o assassino que mata pessoas no trem, desse modo perpetuando o ciclo de dor e sangue. Aparentemente ele estava destinado a se tornar um assassino do trem desde o início, porque o Leon tinha uns sonhos estranhos, fora que lembra que antes eu disse que o açougueiro estava tossindo quando ele lutou com outro maluco lá? Pois é, parece que ele estava doente e aparentemente o plano era substituí-lo e o Leon foi o escolhido, por isso foi feita aquela marca no peito dele e tudo mais. Além de tudo isso, tem a detetive Lynn, que eu ainda não falei. No fim das contas, ela era parte da organização que oferecia o sacrifício aos monstros. Isso nos mostra que havia muito mais coisas por trás dos assassinatos no trem. O Último Trem é um filme B que poderia ser divertido, mas acaba sendo mais frustrante, porque ele tem algumas cenas de morte boas, com efeitos práticos, mas tem muito mais efeitos de CGI péssimos. O roteiro não faz sentido, o desenvolvimento da história e dos personagens é bem superficial, a fotografia é desnecessariamente sombria. Nesse sentido, tem uma cena na delegacia que é até cômica. Acho que nem Gotham City é tão sombria quanto essa delegacia, na boa. E eu lembro que em algum momento, enquanto eu assisti o filme, eu pensei que ele tinha uma vibe meio Hellraiser. Aí no final do filme, quando vieram os créditos, eu li o seguinte: filme baseado no conto de Clive Barker. Clive Barker, para quem não sabe, é o escritor do livro do Hellraiser, que depois virou filme. Eu absolutamente não sabia disso, mas de alguma forma a vibe passou através do filme, o que mostra que o Clive Barker tem um estilo bem característico. Achei isso interessante de comentar. Bom, é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!